estou esperando dar só mais 2 minutos, né, para a gente começar a aula, certo? E deixa eu ver aqui. Ingrid, primeiro André está presente. Aí, Ingrid, Pedro e Thales. Pedro Melo, Thales, chegou mais uma pessoa que é Gabriel, certo? Pois é, gente, aí fiz o curso sobre o Enem Digital e eu estou esperando aí ser chamado, fiz o curso, né? Fui aprovado no curso, aí estou esperando ser chamado para ir fazer a avaliação dos laboratórios de informática. Aí, quando sair essa convocação, aí eu vou fazer a habilitação dos laboratórios. Emanuele, bom dia, Emanuele. Aí vou fazer a renovação do laboratório, vou fazer a confirmação do laboratório lá e tal, aí vai ter o Enem Digital. Gente, a gente tem que estudar, viu? Vocês façam a rotina de vocês para estudar, porque o Enem vai ser em janeiro, mas tem as festividades de final de ano, né? E eu tenho a certeza que vocês vão sair muito bem no Enem, e só fiquem fazendo a rotina de estudo, porque não pode perder a rotina de estudo. Pedro, tu vai fazer vestibular para quê? Qual é o teu curso? Tu pensa fazer vestibular? Vestibular para quê? Para direito, professor. Muito bem, viu? Muito bem. Aí, se não conseguir na federal, mas o importante é entrar, consegue aí nessas particulares, certo? Pô, eu e Guilherme tá estudando todo dia 3h30, tal, pro Enem Muito de bem. noite. Muito bem, é assim mesmo. Mantenha essa rotina, viu, que o sucesso está chegando. Porque se... Hoje, inclusive, a gente vai estudar para redação, viu? A gente vai fazer uma redação. Certo, aí precisar de ajuda é só chamar lá no privado, certo? Pronto, Viu, beleza, Guilherme? beleza. Continue assim também, viu, Guilherme? Muito bom saber. Vocês têm que manter a rotina de estudo, viu? Não pode perder o foco, não, viu? Terceiro ano tem que se desdobrar, porque tem muita gente aí também estudando, tem muita gente que não estuda, e vocês têm que estar na área, naquela parte daqueles que estudam, viu? Para que possa conseguir realizar os sonhos de vocês. Então, para realizar tem que ser através dos estudos, certo? Aí, olha, é... é muito bom, legal. Né? Manu chegou, cadê Manu? Manu, tá. Manu é Manuel. Eu ainda estou me habituando com o nome de vocês, viu? Bom dia, Rafael. Rafael. Vamos lá, então. A Raíssa chegou. Raíssa chegou. Certo? Olhe, mais uma vez aqui falando para vocês, e obrigado pelo elogio, viu, Pedro? Eu esqueci de agradecer, viu? Obrigado pelo elogio. Eu sou tímido, homem, eu sou envergonhado. Aí fica, Show! mas obrigado. Vá. É nóis, é nóis. Beleza. Aí, então, mais uma vez, a AV1 vai ser de conteúdo, ok? Nesses conteúdos que eu estou dando. Então, só vai ter aquelas perguntas básicas que eu coloco no Google Sala de Aula, que eu coloco é, no, na, é, aqui mesmo nas perguntas e tudo mais. Umas perguntas básicas para você entender o conteúdo, e eu vou lá no teste da AV1, eu vou pedir assim, basicamente o jeito que eu faço aqui, vocês fizeram muito bem na AV2 e na AV2 e nas atividades do Google Sala de Aula. A AV2 vai ser essa proposta de redação. Eu vou escolher um desses temas que eu estou dando para vocês. O primeiro foi sobre o racismo, o segundo foi sobre a ditadura da beleza, certo?
E hoje vai ser sobre a escassez da água. Então, a gente ainda vai ter mais. Quando for perto da AV2, eu digo assim, olha, vou pegar 3 assuntos, vou dar 3 temas, aí um desses 3 temas vai ser vai ser o assunto da AV2. Então, vocês peguem a proposta de vocês, dá uma melhorada nela, certo? E lança lá no Google Sala de Aula, que vai ser com relação à foto e tudo mais. A AV3 é relacionada à presença aqui na sala de aula, certo? E na sala de aula virtual, e a questão dos exercícios do Google Sala de Aula. Não esquece de postar a proposta de redação. Sim, com certeza, mando sim, viu? Aí, se eu não mandar, aí você me lembra no WhatsApp, tá bom? Aí, esse professor precisa da redação corrigida e tal. Aí, eu vou, corrijo, eu mando, né? Porque às vezes eu corrijo e não mando aqui. Aí eu esqueço, mas eu vou atualizar essa parte aí, tá certo, Raíssa? Aí você, qualquer coisa, você me avisa lá no Google, no privado do WhatsApp. Pode mandar no privado que eu respondo. E então nós temos a AV3, que é assim, tá bom? Ei, Aí, professor, diga aí um tema de redação para mim fazer hoje. olhe, essa questão do racismo está em alta, a questão do desmatamento está em alta, certo? Esse fogo todinho na Amazônia, no Pantanal, está em alta, a questão do meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente. Eu acho que faça aí sobre a preservação do meio ambiente, que tem a ver também com a água, né? Pronto, fechou, fechou. Beleza. Então, nós vamos aqui, eu vou fazer uma revisão, já coloquei aí o conteúdo da aula no bate-papo. Eita, faltou eu gravar. Não, já estou gravando. Aí, ó, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, que foi sobre os gêneros textuais e tipos textuais, certo? Então, os gêneros textuais, nós temos... Anne Santos chegou. Aí vamos lá. Os gêneros textuais, eles são muitos e os tipos textuais são 5. Então, eu vou falar para vocês mais uma vez sobre os gêneros textuais e vou explicar para vocês também essa questão. Aí vamos lá. Olha, eu disse a vocês que as sequências textuais, os gêneros, os tipos textuais são 5: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Os impactos da propaganda também, mas os impactos da propaganda mas pode ser também essa questão das pessoas investir na bolsa, né? Muita gente está investindo na bolsa de valores e muita gente está ou ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, né? E os maiores investidores são os jovens que têm até R$ 1.000. Aí que investe até R$ 1.000. Depois eu vou ver estudar essa questão para a gente tratar sobre isso. Então, olha, os tipos textuais são esses: narração, descrição, argumentação, injunção e exposição, certo? Tem autores que indicam ainda que existe o poético e existe também o dialogal, mas o consenso em todos os autores são esses 5. Então, eu peguei os 5 para falar para vocês. A gente já viu alguns deles ah, no nas aulas passadas. Por exemplo, narração, descrição e dissertação, argumentação, né? A gente já viu esses 3: narração conta uma história, descrição descreve algo, alguém ou alguma coisa, e argumentação é a questão de dar uma opinião indireta com argumentos fortes, né, para convencer a pessoa. A exposição, ou o tipo de texto expositivo, ele só vai dar uma informação. É o texto do jornal, jornalístico. Já a injunção é o texto da propaganda, que usa verbos no imperativo, certo? Aí, esse é o tipo de texto injuntivo, ok? Que a gente vai ver mais ainda. Aí vamos para o próximo aqui, olha.
Eu vou falar, então, para vocês qual é o gênero predominante no tipo de texto narrativo. Quais são os gêneros? Crônica, romance, fábula, piada, novela, conto de fadas, tudo relacionado à narração. Aí, quando você for fazer a prova do Enem, você vai ver que vai lá ter um fragmento de romance, ou uma fábula, ou uma piada, ou um conto de fadas, ou uma crônica, e você vai ter que interpretar aquele tipo de texto. A descritivo, né, o tipo de texto descritivo tem os seguintes gêneros, que são as subdivisões. Retrato, anúncio classificado, lista de ingredientes de uma receita, guias turísticos, lista de compra, legenda, cardápio, muitas outras coisas relacionadas ao tipo de texto descritivo, okay? Que esses gêneros, eles fazem, esses gêneros textuais aí que eu já falei, eles fazem a descrição de pessoa, de coisa ou de lugar. Já no tipo de texto argumentativo, os gêneros são esses: manifesto, sermão, ensaio, editorial de um jornal, crítica, monografia, redação dissertativa, dessa do Enem, né, que é esse tipo que cai no Enem, tese de doutorado e outros tipos. Né? Então, você pode, lá no Enem, cair um editorial de um jornal, uma crítica, uma parte de um sermão, uma parte de uma monografia, ou também pode cair como da descrição, um guia turístico, um cardápio, certo? Então, tudo isso é para fazer interpretação. Já o tipo de texto expositivo, os gêneros são esses, né? Aulas expositivas, conferências, capítulo de livro didático, verbete de dicionário, enciclopédias, matéria de jornal, todos esses gêneros textuais fazem parte do tipo expositivo. Já o tipo de texto injuntivo tem os gêneros como horóscopo, que as meninas gostam muito de ver, né? Pedro, tu vê teu horóscopo? Ah, tu é evangélico? Pedro Melo, tu é evangélico? Deixa eu olhar aqui o que ele falou. Evangélico? Sim? Sou. Sou. Certo. Então, tu não acredita em horóscopo, não. Então, deixa eu passar a pergunta para outra. Outra Beleza. pessoa. Ingrid, oh, Manu, você Ingrid não acredita? é não, Ingrid não é não. Pergunta a Ingrid. Tá Manu certo. também não, Manu também não. Não, tá certo. Manu, você acredita em horóscopo? Deixa eu ver se ela responde aqui no bate-papo, no chat. Manu, você acredita em horóscopo? Ingrid, você acredita em horóscopo? Certo. Aí, mas tem gente que acredita, né? Tem gente que só sai de casa se for ver o horóscopo, né? Porque o horóscopo ele fica falando lá, tal, você vai ter um excelente dia e tal, e que você vai encontrar o amor da sua vida dentro do ônibus e tal, que tudo é bom para você investir hoje, e você vai ter coisa boa no emprego, coisa do tipo, né? Pedro, tu acredita? Raíssa disse que tu acredita, vê se Pedro. Aí, Pedro, viu? Não Tá vendo? acredito não. Ah, mas Raíssa está dizendo que sim. Olha aí. Então, quando a pessoa ela olha um horóscopo daquele, ela está vendo ter um gênero textual do tipo injuntivo, certo? A pessoa vai ver ou uma propaganda. Tem gente que, quando passa nas lojas, pega aqueles encartes todos de todas as lojas. Aquelas propagandas ali, o tipo de texto é injuntivo. A bula, a receita culinária, o manual de instruções de um aparelho celular, os livros de autoajuda, certo? Então, nós temos aí o tipo de texto é injuntivo. E os gêneros são esses. Os gêneros são muitos. Então, eu ainda vou falar um pouco mais sobre as sequências. As sequências, né, desses tipos de texto. A sequência narrativa ela é marcada pela oralidade,
como seu material é o fato e a ação, a progressão temporal é sempre para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se necessariamente numa linha, num determinado espaço. Todo mundo daqui sabe identificar um tipo de texto, uma sequência narrativa, certo? Quando narra alguma coisa. A sequência descritiva, que já disse a vocês, ela vai descrever algo, alguma coisa. Nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, não há sucessão de acontecimentos no tempo, mas sim a apresentação de uma imagem que busca reproduzir o estado do ser descrito em um determinado momento. A sequência argumentativa, como eu já disse a vocês, é dar uma opinião indireta com argumentos, defender seu ponto de vista, certo? Tentar persuadir o leitor. Então, é aquela que faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou em que se questiona algum fato. A intenção é persuadir o leitor, ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema. A situação ou o contexto e o interlocutor que vai estar relacionado aos três, né? Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem objetiva, sóbria e denotativa. Então, lá na redação do Enem, você tem que ter essa progressão de ideias com a linguagem objetiva e clara e que você não tenha erros para que tenha maior nota, né? Então, a sequência argumentativa é muito usada na redação do Enem. Já a sequência explicativa ou expositiva, ela intenta explicar ou dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então ele não tinha. É fundamental destacar nos textos explicativos, não se faz defesa de uma ideia ou de um ponto de vista. Por exemplo, os jornais eles têm que ser imparciais. Não pode ter jornal parcial, certo? Mas aqui na Paraíba nós vemos que existe a parcialidade. Uma TV e um jornal ele apoia um político e outra TV e outro jornal apoia outro político, certo? Mas no jornalismo não deve ter isso, porque isso fere a ideia de imparcialidade, que é o que a sequência explicativa ou expositiva deve ter. Eles não têm que defender ponto de vista, porque são características do texto argumentativo. Os textos explicativos tratam da identificação de fenômenos, de conceitos e de definições. Já na sequência injuntiva ou instrucional, a marca, como eu já disse para vocês, é a marca do verbo no imperativo, certo? Marca fundamental da sequência injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo. Injuntivo que dizia a mesma coisa, que é obrigatório, que é imperativo. Imperativo é a mesma coisa que é obrigatório, né? Então, ou outras formas que indicam ordem, orientação, certo? Lembre-se que o texto injuntivo é aquele da propaganda, que que predomina a função conativa apelativa. Cuidado com a função da linguagem, porque não é conotativa, é conativa. A função conativa é aquela que vem do grego conato e quer dizer apelar, quer dizer influenciar, certo? Então, está apelando. E ela tenta convencer o receptor, quem ouve, a atender à vontade do emissor, que é a pessoa que fala. Então, nessas sequências desses tipos de textos, certo? Nós vimos bem direitinho, eu vou fazer questões lá no Google Sala de Aula, para cada dia da semana tem uma questão, aí você vai lá e responde, certo? Se quiser responder tudo de uma vez, você responde. Se você quiser responder, tá travando aí, tá? Aqui deu um travamento aqui. Deixa eu ver. Aqui deu um travado, mas agora deixa eu voltar. Pronto. Então, olha, a questão da sequência, certo? E dos tipos de texto. Então, lá no Google Sala de Aula, nós vamos ter
nós vamos ter uma questão para cada dia, certo? E se você quiser fazer o dia, todos os dias de uma vez, você faz. Se quiser fazer uma a cada dia, você também faz. Aí vamos para o próximo tipo, como eu disse a vocês, para uma revisão básica. Os tipos de texto, tem aí o texto argumentativo, dissertativo, que é um anúncio editorial, júri simulado, resenha, texto científico. Esses são os gêneros textuais. Já o tipo de texto narrativo tem a biografia, o BO, a carta, a crônica, a confissão, diário, a fábula e a novela. Então, esses são os gêneros textuais. Já o descritivo tem a bula, cardápio, anúncio, manual, nota fiscal, dicionário. Essa parte aí é dos gêneros textuais. Tem o expositivo, informativo, são as placas de preço, o anúncio, o atestado, a bula, o cheque e o currículo. Certo? Já o injuntivo, o instrutivo, tem a agenda, tem a bula, tem a receita, tem a propaganda, tem a etiqueta de roupa, tem exercícios. E o dialogal são cartas, debate, entrevista e reunião. Esse dialogal é o extra, né, que alguns escritores colocam. Eu já disse que não é assim o melhor, não. Assim, que eu não vou seguir ele, vou seguir a base, que são os 5 tipos. Também tem o poético, tá certo? Raíssa, vocês estão me ouvindo bem? É porque aqui está dando um travamento aqui na câmera, eu não sei o que foi. Tá certo. Obrigado. Aí, olha, então, tem esses 5 tipos de texto, certo? E tem esses outros que nem todos os escritores, autores, eles colocam, mas eu estou falando para vocês. Existe o poético, que é só poesia, existe o dialogal, que é carta, debate, revista, entrevista, reunião e tal. Aí, esses aí eu coloquei só para dar o exemplo que tem autores que falam sobre isso. Nós vamos para agora no próximo conteúdo, que são os elementos da comunicação, certo? Os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, eles são da teoria de Roman Jakobson. Ele é linguista russo, certo? Era linguista russo, e ele falou sobre os elementos da comunicação. Eu já tinha falado na aula passada, para ter comunicação, é necessário ter esses 6 elementos. Se um desses elementos falha, então não tem comunicação. Nós vamos ver que existe um emissor que vai enviar uma mensagem para um receptor. Mas será que essa mensagem chega até o receptor? Chega se não houver falha nesses outros elementos aqui. Se for uma língua que ele não conhece, certo? Que é chamada de código, aí não há comunicação. Se o canal tiver algum barulho, algum ruído, que o canal pode ser falado ou escrito, né? Aí, se tiver alguma interferência no canal, certo? Não há comunicação. E o referente significa o assunto que está se tratando. Então, são 6 elementos da comunicação. O emissor, que vai enviar uma mensagem para o receptor, esse recebe essa mensagem. Essa mensagem está com um código. Esse código é a língua falada, é a língua utilizada, certo? No caso, se a pessoa souber Libras, o receptor, o emissor que está falando em Libras, tem que saber se o receptor ele vai interpretar a linguagem de Libras, certo? E se não vai haver comunicação. Tem uma falha na comunicação. Se a pessoa ela vai falar por parte oral, se a pessoa falar de uma forma errada, com palavras erradas, a comunicação ela vai ser prejudicada. Se a pessoa ela pega e ainda no canal ela vai pegar e não sabe escrever direito,
Então, não vai haver uma comunicação perfeita, porque a mensagem escrita, que ela usou o canal escrito, não está adaptado ao que o receptor recebe. E o referente é o assunto, certo? Então, essa é uma coisa básica, vocês... isso aqui foi um assunto... Eita, passei direto. Aí, esse assunto, ele é tanto de literatura quanto de português, certo? E vocês têm que visualizar sempre esses elementos da comunicação. Mas Roman Jakobson, ele disse que para ter essa comunicação, tem que ter esses 6 elementos, que eles podem ser transformados em funções. Aí, quais são as funções da linguagem? São essas aí. Função emotiva, que ela é centrada no emissor. A função conativa, que ela é do receptor. Não é função conotativa, não, viu? É função conativa. A função conativa, ela vem de conato, que quer dizer apelar. Também ela é chamada de função apelativa. Eu só acho melhor chamar ela de função apelativa. A linguagem conotativa quer dizer linguagem figurada, certo? Figurada. Quando eu digo assim, Emanuele é uma flor, então eu estou usando a linguagem conotativa, certo? Quando eu digo Raíssa é o sol que ilumina a manhã de todas as pessoas. Então, eu estou usando a linguagem conotativa, a linguagem figurada. Mas a linguagem conativa, a função conativa, ela quer dizer que é do tipo de texto injuntivo, aquele que faz um apelo. São as propagandas. Existe a função referencial, que ela é o contexto, né? Ela é o assunto. A mensagem é chamada de função poética, certo? Função poética. E o canal que é usado, seja falado ou escrito, é chamado de função fática. Já a língua é chamada de função metalinguística. E aí eu vou mostrar para vocês, né, que essa aqui é a função emotiva, que mostra a emoção do emissor, vai estar muito em poema e música, certo? Poema e música. Já a função conativa apelativa, ela vai estar na propaganda. Toda vez que, se eu postar lá uma propaganda, aí, se eu postar uma propaganda e perguntar qual é a função, aí você vai ver que é função conativa apelativa. Já a mensagem é relacionada a poema, poesia, certo? Poema, poesia, certo? Toda vez que vier um poema, é função poética. A função fática é a função que tem dos diálogos, certo? Diálogos. Toda vez que vem uma pessoa falando, é função fática, ela fica testando o canal. A função metalinguística é do dicionário, do verbete de dicionário. É quando você procura saber um assunto, certo? Você procura saber o assunto de uma palavra em português, aí você vai procurar outras palavras que explicam aquela palavra em português, certo? Existe o referencial, que é justamente do jornalismo. Jornal, vou botar aqui, jornal. Então, esse é a forma básica da função da linguagem. Quando eu ver um poema, uma música, a função é emotiva. Quando eu ver um poema, também pode ser função poética. A propaganda é função apelativa. O jornal é função referencial. Um pedacinho de um jornal, uma matériazinha de jornal, é função referencial. O diálogo é uma função, a função é fática. Já o verbete do dicionário, ou uma parte do dicionário, é chamada de função metalinguística, certo? Aí
eu vou tirar essas observações aqui, tem o print e depois eu mando lá no grupo de vocês. Aí eu vou aqui para o exercício. Um exercíciozinho bem básico, certo? Olha, aqui nós temos a estrutura de um poema, certo? A estrutura de um poema, com versos e estrofes. Se ele é um poema, qual é a função? Qual é a função da linguagem presente no texto? Nós sabemos que é letra A, letra B ou letra C. E letra D não é, né? Seria a letra... Se fosse questão de prova, seria, como é um poema, a função é poética, letra A, viu? Aí esse poema, muito bem, Raíssa, muito bem, acertou, viu? A letra A, função poética, porque tem estrutura de poema. Aí vamos para aqui, para agora, vamos lá. Próxima questão aqui vai ser essa, propaganda do Habib's. Qual é a função? A, B, C ou D? A, B, C ou D? É uma poesia? Não é. Então, não é a letra A. É uma conversa. Fática é da conversa. É da conversa. Então, é a letra A. A fática é da conversa. Então, aqui não tem nenhum diálogo. Então, não é a letra B. É não, Raíssa. Metalinguística é para verbete de dicionário, certo? Letra D, muito bem, Gabi. Muito bem. Aí, metalinguística é verbete do dicionário. Quando é propaganda, é função apelativa. Ó. O Habib está apelando aí para você comprar as esfirras. Ele dá até o preço das esfirras, que é bem baratinho, é 0,99, certo? 99 centavos, só que ele não devolve um centavo, né? Ele bota 0,99 para dizer que é mais barato, né? Mas é uma técnica lá que apela a você. Aí ele apela para você pegar e comprar, certo? Ele diz aí, olha aí, viu? Aí tem essa questão da esfirra, né? Do Bob Esfirra, né? Bibi Esfirra, será? Aí é 0,99. Então, a pessoa aí vai comprar, porque ele não bota R$ 1, porque R$ 1 já é caro, né? Mas 0,99 já é barato, né? Então é isso. Aí vamos aqui para a proposta de redação de hoje. Já vou interromper essa tela aqui, certo? Para eu ir para a proposta de redação. Aqui. Nós sabemos que nós temos um lençol freático muito bom, muito grande, mas que ele é muito, ele é muito diferente, ele não é igual para todas as regiões aqui no Brasil. Em 2015, o Sistema Cantareira, o reservatório lá de São Paulo, ele entrou em colapso e teve que procurar as águas profundas para abastecer a cidade. Então, foram meses assim de racionamento, certo? João Pessoa também já teve racionamento de água, agora não tem mais, porque o sistema Gramame e o sistema Marés, né, aqui, ele abastece toda João Pessoa. Então, eles passaram por esse sufoco, certo? E viram o quanto a água é importante, que não pode poluir. Então, a falta da água, a escassez da água também está relacionada ao desmatamento e à poluição. E o que é que ocorre com a questão da falta de água? No Nordeste, a gente sabe que acontece o êxodo rural. As famílias pobres, né, assim como a foto de eita, esqueci o nome do homem, Cândido Portinari, certo? Cândido Portinari, essa foto aí demonstra a questão da pobreza que a seca provoca, né?
a falta de água provoca. Então, as pessoas pobres, um monte de urubu, as pessoas todas maltrapilhas, sujas, pessoas que estão bem magras por causa da fome, aí eles vão para as capitais, né? Os grandes centros. Então, olha, há cerca de 2 décadas, os ambientalistas têm alertado para o fato da água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Em 2015, o sudeste do Brasil teve uma clara percepção dessa realidade em função da seca que assolava eles lá, certo? Lá na Europa, eu procurei informações, na Europa tem 50% das cidades que estão em alerta de que vai faltar água em até 2050. Em 2050, 50% das cidades da Europa não terá água, certo? Por quê? Porque as chuvas estão irregulares, há muita poluição, já tiraram a água do lençol freático e das águas profundas. As águas profundas, elas estão nos aquíferos, o principal aquífero do Brasil e do mundo é chamado aquífero Guarani, certo? O aquífero Guarani, ele abrange ali a boa parte do Brasil e parte dos países da América do Sul. Então, eles têm o aquífero Guarani tem essa importância. Então, se a chuva foi irregular, aí acontecem as queimadas, certo? As queimadas provocam um tipo de falta de proteção das árvores no solo, e aí, consequentemente, a evaporação, aquelas coisas todas, vai provocar seca, e a seca vai diminuir a água do subsolo, certo? Para entender como alcançamos esse grau de fragilidade hídrica, não basta olhar para a seca. Como sempre, há um conjunto de medidas que se somaram para construir o cenário, certo? Para construir o cenário. A gestão da água feita como se os recursos fossem inesgotáveis, certo? Ou seja, como se sempre fosse possível expandir a captação, a perigosa aproximação entre oferta e demanda, certo? E uma gestão de crise que relevou fragilidades quando a escassez ficou mais acentuada. Então, nós temos essa proposta de redação sobre a falta d'água, certo? Aqui no Brasil, a gente já passa por essa situação, mas no Sudeste eles nunca tinham passado por isso, né? Mas eles passaram e foi um auê muito grande, e eles pegaram e sentiram na pele como a gente vê, como a gente convive com a seca e como a gente dá importância à água. E é isso que deve ser. Nós só temos 1 minuto. Agradeço. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Deixa eu só ver aqui. Cliver entrou, certo? Raíssa, Rafael, André e Pedro. Pronto. Desejo a vocês bom dia, boa aula e bom fim de semana. Até a próxima aula, certo? Tchau, vocês. Tchau, turma. Pode ir. Tchau, Raíssa. Tchau, Thales. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Tchau.